Isso não é admirável, Steven? Esse mundo está repleto de tantas possibilidades. As vidas que eles vivem são tão complicadas e também tão simples. Você já parou pra pensar se realmente se aceita como é? Só que eu não tô falando só daquelas características físicas que muitas vezes é um incômodo, sabe? Mas também sobre as inseguranças que acompanham você e faz a gente se questionar se somos realmente bons o suficiente. Eu sei que isso tem mais a ver com síndrome de impostor, não necessariamente com autoaceitação, mas eu quero focar nesse vídeo na autoaceitação da sua parte. Existem várias situações que podem desencadear insegurança e falta de aceitação em uma pessoa, como quando algumas pessoas próximas valorizam suas qualidades e duvidam do seu potencial. Sabe aquelas pessoas que nunca botam fé naquilo que você faz? Que não valorizam cada trabalho e tempo que você dedica genuinamente a algo? Então, eu posso citar também a sexualidade. A sexualidade pode ser um motivo enorme para insegurança. Algumas pessoas podem sentir medo de julgamentos externos e esconder a sua orientação sexual por anos, dependendo do ambiente que você vive, principalmente um ambiente opressor. Pode aumentar ainda mais o sentimento de insegurança da sua parte. Eu só joguei um monte de gatilho para você, eu até peço desculpas por isso, mas eu juro que eu quero chegar a um ponto. Steven é um personagem que fala diretamente com a gente sobre esse tema de autoaceitação e como a gente pode dar os primeiros passos para ser mais seguro e tentar aos poucos mudar alguns pensamentos para tentar ser mais gentil com nós mesmos. Acredito eu que alguns de vocês vão classificar esse vídeo como mais bobo por se retratar de uma animação mais infantilizada, se é que eu posso chamar ela assim, né? No fundo, você só tá jogando o livro pela capa e talvez perdendo uma oportunidade boa para pensar um pouco sobre esses assuntos, né? Steven Universo aborda sobre diversidade de pessoas, inseguranças, autoaceitação, mudanças e sentimentos de forma simples e bem criativa. Então tem bastante coisa pra gente falar sobre essa obra incrível. Só vamos pra sua dose de crise existencial da semana. Steven Universo é um desenho que me impressionou pra caramba. Infelizmente eu não consegui assistir muitos episódios na época que passava na televisão, mas depois de grandinho eu tomei vergonha na cara e comecei a assistir. E cara, é muito bonitinho. O que mais me chamou a atenção é o tanto de representatividade de pessoas diferentes no desenho. Só que ele representa as pessoas de forma sutil. Cada personagem tem suas características, sexualidades, histórias e personalidades diferentes. E isso não é muito comum em desenhos infantis. Isso deixa a história mais detalhada e sentimental. É claro que isso não seria diferente com o protagonista, né? Com o Steven. O Steven é diferente da maioria dos protagonistas de desenhos. Ao invés de ser um garoto super habilidoso e corajoso, ele é um garoto mais gordinho, sensível, inocente e cheio de emoções. Olha, se eu tivesse assistido quando eu era mais novo esse desenho, ele me ajudaria tanto, mas tanto. Steven vive ao lado de Pérola, uma Gen que é super perfeccionista e bem organizada. Garnet, uma Gen super forte fisicamente e bem séria. E Ametista, uma Gen mais brincalhona e às vezes passa do limite pra caramba, mas é gente fina. Apesar do Steven viver ao lado dessas pessoas super fortes e talentosas que acabam salvando a Terra quase sempre, é quase um cotidiano das pessoas ali, por ele também ser uma Gen, muitas vezes ele não se sente um protagonista em salvar a Terra. Ser parte desse grupo gera uma responsabilidade pro Steven, afinal ele também tem poderes e é filho de uma Gen super poderosa, a Rose, mas infelizmente ele não consegue controlar completamente seus poderes e isso leva ele a sofrer um complexo de inferioridade e não se sentir suficiente comparado às outras pessoas, principalmente as pessoas que vivem com ele. Ele se coloca em um lugar de inadequação, ele não se encaixa naquele grupo, ele não é um ser super poderoso, ele é apenas um menino que gosta de biscoitos de gatinhos. E pra quem já sentiu esse sentimento alguma vez de não pertencer a um lugar, sabe o quanto isso é ruim. O Steven literalmente tem um pedaço da própria mãe no seu umbigo, isso infelizmente gera uma distorção na imagem que as pessoas veem dele. Apesar das Gen serem fortes, corajosas e muito inteligentes, elas erram ao enxergar o Steven como uma outra versão da sua própria mãe. Apesar dos dois terem semelhanças, ainda assim são pessoas diferentes. Por essa insegurança e comparação excessiva por parte da gente, o Steven acaba muitas vezes com dificuldade de aceitar quem ele é, medo de ser diferente e não ser aceito pelos outros. Ele se esforça o tempo todo na primeira temporada a tentar controlar os seus próprios poderes e se esforça para ser uma Gen super poderosa. Mas se tem uma coisa que o Steven Universo me ensinou é que não são os seus superpoderes que nos tornam fortes, sim como a gente lida com as nossas emoções e com as nossas diferenças. Se tem algo que eu admiro muito no Steven, é a sua empatia. De verdade, ele é um menino muito gentil e corajoso. E eu digo que ele é corajoso por causa da sua habilidade de entender as pessoas. Pra mim, pessoas com bom coração que, apesar das decepções do mundo, todas as tragédias que a gente possa viver, continuam se colocando no lugar do outro, são verdadeiramente corajosas e bem raras hoje em dia, porque a qualquer momento elas podem se ferir emocionalmente. E vamos ser sinceros, por mais óbvio que seja, é mais fácil se esconder em uma casca do que realmente
realmente se expor, né? Ninguém quer se machucar. É incrível ver como é que ele é sempre compassivo com as pessoas ao seu redor, mesmo quando elas estão sendo criticadas e mal vistas. Uma qualidade muito importante que eu acho que a gente deveria valorizar mais nas outras pessoas. Eu posso citar o exemplo da Lápis Lazuli, uma personagem que aparece na primeira temporada. Ela aparece presa em um espelho e o Steven toma a atitude de tirar ela de lá, mesmo sendo criticado pela própria família. Ele decide tentar ajudar e isso torna ele forte. Não é o seu escudo, nem os seus poderes, são as suas atitudes que tornam ele um personagem incrível. Ele aceita as diferenças entre as pessoas e respeita isso. Talvez ele até não concorde, mas pelo menos ele respeita. Ele ajuda o Lápis Lazuli, mesmo ela sendo mal vista pelos gens. Em vez dele julgar ou discriminar as outras pessoas, ele aprende a entender primeiro antes de tomar qualquer atitude. Isso, infelizmente, está cada vez mais raro hoje em dia. E eu acredito que o Steven começa a se auto-aceitar quando ele começa a confrontar as suas inseguranças. Quando a gente encontra a raiz do problema, pelo menos a gente tem uma direção, mesmo que isso não signifique que vai ser a coisa mais fácil do mundo, mas pra quem não sabe por onde começar e pra quem tá perdido, já é alguma coisa pelo menos, né? Então ele vai em busca de enfrentar a sua maior insegurança, não se aceitar como ele é. Rose, apesar de ser uma gen super poderosa e o desenho passa que ela é super empática e super bondosa, cometeu muitos erros no passado, e esse fardo de ser filho de uma pessoa tão impactante ali no universo do desenho é uma responsabilidade que, querendo ou não, é uma parada que ele vai ter que lidar, né? E apesar de todo o carinho, ela foi uma mãe ausente ao longo do desenho, e o máximo que o Steven consegue ter contato com ela é uma ilusão. Se a gente pegar aqui todos os episódios que ela foi mencionada, né, porque ela não apareceu diretamente ali pro Steven, são poucos comparado ao desenho inteiro, e ela só foi mencionada, ela não de fato estava ali no presente. Aceitar quem você é, eu não vou mentir, é um processo demorado que pode demorar 2 meses, como também pode demorar 8 anos da sua vida. Steven Universo mostra pra gente que é normal ter inseguranças, medo de não se sentir bom o suficiente e que todo esse conjunto de problemas fazem parte de quem você é. Questionar e confrontar as suas inseguranças é um bom primeiro passo. Eu me arrisco a dizer que boa parte da insegurança do Steven é por parte das gens. Apesar delas ajudarem a Terra com seus poderes, elas são ausentes em muitos momentos e isso acaba machucando o Steven em muitos episódios. O Steven tem um pai que, de certa forma, não é muito presente na vida dele. Basicamente, o convívio familiar do Steven são com as gens, né? E a projeção que elas criam sobre o Steven é desnecessária pra caramba. Esperam dele as mesmas atitudes da Rose, os mesmos poderes e até, de certa forma, não enxergam o Steven como uma pessoa com individualidade, muitas vezes ali, e enxergam a mãe, enxergam a Rose, não o Steven. E isso só é resolvido lá pra frente, quando finalmente percebem que a Rose se foi. Mesmo ele sendo filho e tendo literalmente uma parte da mãe dentro de si, ele é o Steven. E ali naquele episódio, ele se aceita como ele é. Ele não é a Rose, ele é apenas o Steven e gosta de biscoitos de gatinhos, né? A metáfora que usam nesse episódio, o Steven abraçando uma outra versão dele, pra mim é genial. Porque, de verdade, uma pessoa só se aceita como é quando ela aceita todas as suas partes, e isso inclui qualidades e problemas. Isso faz parte da autoaceitação. E um bom passo é ser honesto, né, com você mesmo. Já chega de gente falsa por aí, não? E o que eu aprendi com o Steven Universo é que a autoaceitação tem muito a ver com a imagem que você tem de si mesmo. A gente pode pegar, por exemplo, o complexo de inferioridade por parte dele na primeira temporada. Ele não se acha bom o suficiente, talvez ele até não possa ser forte o suficiente, e tá de boa também. Não é isso que vai tornar ele uma pessoa incrível no desenho. O Steven tenta ensinar pra gente que expressar seus problemas não é um sinal de fraqueza, sim de força. Eu sei, é difícil enxergar isso, desconstruir pensamentos é um pouco delicado, né, é um processo longo, e expressar seus sentimentos te torna vulnerável, de verdade, te torna realmente vulnerável. Tem mágoas, traumas, experiências que não é confortável você sair expressando em qualquer canto por aí. Porque assim como o Steven recebeu críticas às suas próprias vulnerabilidades, você provavelmente também vai. E eu não vou mentir pra você, tu possivelmente vai se machucar nesse processo, mas você precisa aceitar as suas vulnerabilidades e estabelecer limites, mesmo que não seja nada fácil. Foi isso basicamente que essa obra incrível me ensinou, e esse personagem maravilhoso. Não tenha pressa, algumas coisas realmente demoram muito a acontecer mesmo. Eu recomendo vocês começarem com pequenas atitudes e aos poucos, sem esperar muitos resultados, sem muita expectativa. Colocando pra fora as suas vulnerabilidades, dá espaço pra você cuidar de si mesmo. É só uma dica mesmo. Bom, eu acredito que esse vídeo ficou bem completinho. Mais um videozinho da semana pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se você for novo por aqui, poxa, eu peço que você se inscreva no canal pra me ajudar e me motivar a continuar, né? Porque é bom.
E também você pode fazer um comentário dando sua opinião e eu agradeço demais se você fizer isso, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que fez esses fanáticos pro eventinho, eu adorei todas de coração. Se você tiver com um tempinho livre e quiser continuar assistindo um videozinho falando sobre outros temas tangentes, é esse, e um conteúdo que vai revolucionar o seu modo de viver, tô usando essa parte de brincadeira. Eu te recomendo esse vídeo aqui, lá eu converso um pouco sobre se você tentar ajudar todo mundo o tempo todo, isso pode te afetar de alguma forma e não é legal. Bom, eu te recomendo aí. Fica bem. Bom, eu acho que eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau. Life and death and love and birth and peace and war on the planet Earth. Is there anything that's worth